Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é com muita alegria que chegamos mais uma vez até você nessa semana. Eu tenho um convite muito especial a você. Você tem assistido aí os nossos vídeos e ainda não se inscreveu no canal, procure se inscrever. Nós temos muitas coisas boas, edificantes que virão aí para frente. Por algumas semanas nós temos considerado aqui as doutrinas rudimentares de Cristo, é uma meditação profunda em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. E hoje, com este episódio, estamos encerrando então toda essa série e hoje nós queremos ver um pouco acerca do juízo eterno. E para considerar esse importante tema, nós temos que recorrer a algumas escrituras. Primeiramente, Atos capítulo 17, verso 30 e 31 diz o seguinte: Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está se referindo à pessoa de Jesus. Uma outra escritura muito importante dentro desse tema é Romanos capítulo 14, o verso 10 e 11. A escritura diz o seguinte: Mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, porque está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Ainda o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, no verso 27, ele traz uma verdade muito importante. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E ainda o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 5, isso na segunda carta, no verso 10, ele faz uma colocação de muita importância. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Veja que nessas escrituras o Senhor é colocado aqui como um juiz. O versículo 2 lá, ele fala acerca do juízo eterno. O que vem a ser o juízo eterno? Para nós cristãos, muitas vezes, essa palavra eternidade, nós interpretamos de uma maneira um pouco diferente daquilo que a Bíblia verdadeiramente define. Para nós, a eternidade parece que ela começa num determinado ponto e a partir dali, então, se estende para algo que não tem mais fim. Porém, dentro de um conhecimento bíblico, a eternidade, ela aponta para algo que não somente ela não vai ter um final, mas nunca teve um começo também. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é eterno. Ou seja, ele não tem origem, não há um ponto de origem em Deus. E a Bíblia fala de juízo eterno. Então esse juízo, ele está dentro da eternidade. É algo que nunca teve o início e também não vai ter um fim. E é interessante que as Escrituras colocam sempre o Senhor como sendo um eterno juiz. Há Escrituras muito importantes, por exemplo, lá no livro de Gênesis 18, 25, Abraão chama o Senhor de juiz de toda a terra. No Salmo 58, 11 diz: há um Deus que julga a terra. Salmo 94, 2, exalta-te, ó juiz da terra. Isso foi uma declaração do salmista. Em Juízes 11, 27 aparece: o Senhor que é juiz. Em Salmo 33, 22, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Salmo 89, 14 declara: justiça e juízo são a base do seu trono. Agora, dentro desse aspecto de juiz, o juiz eterno, que aplicações tem em nossa vida? Quero compartilhar algumas.
Primeiramente, o Senhor como juiz. A Bíblia fala claramente que nós fomos justificados. Essa palavra justificar vem da onde? Vem de justiça. E quem exerce justiça? Juiz. Agora veja, nós que conhecemos o Senhor, nós estamos mortos em delitos e pecados, havia sobre nós uma condenação, porém aprove a Deus então se levantar em nossa direção como juiz. E ser justificado, na verdade, é o receber da boca de Deus um veredito. Por exemplo, um réu chega na presença de um juiz, muitas vezes há uma condenação muito grande sobre ele e de repente os advogados ali estão presentes a todo aquele tribunal e de repente o juiz ou um grupo de juízes, eles expressam um veredito. E muitas vezes esse veredito, aquele réu está sendo absolvido. E isso aconteceu conosco. Nós podemos experimentar a justiça de Deus, por isso estamos justificados. Porque o Senhor deu um veredito em nossa direção, perdoando os nossos pecados, todos os nossos delitos. E ser justificado é como alguém que sai de um tribunal totalmente sem culpa agora. Ele tinha um peso de culpa muito grande, uma condenação, mas o juiz ele decreta uma sentença. Você está absolvido. Isso aconteceu conosco. Pelo sangue de Jesus, nós fomos completamente libertos, absolvidos de todo o peso de culpa que é trazido pelo pecado. Isso significa ser justificado. Então nós vemos aí a ação do juiz diante de nós. Um outro aspecto também é aquilo que vai acontecer, conforme nós falamos no episódio anterior, na semana passada, diante do grande trono branco, quando o Senhor vai se levantar com o juiz e vai declarar uma sentença de condenação para aqueles que não conhecem a Deus. Porém, para aqueles que já conhecem o Senhor, haverá ali uma sentença não de condenação, mas sim recompensas. Então, não precisamos temer estar diante do grande trono branco, porque nenhuma condenação está sobre nós. Já saiu uma sentença da boca do eterno juiz, nos absolvendo de toda a culpa. Um outro aspecto muito importante que nós queremos considerar é que em meio à religiosidade, nós vemos algumas pessoas que querem, em algumas ocasiões, ocupar o lugar de Deus. De que maneira? Eles mesmos exercendo o juízo e julgando pessoas. A Bíblia diz que nós não podemos julgar os outros. Cabe somente ao Senhor julgar. E temos que ter muito cuidado, porque com a mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. Então, meu irmão, cuide para não exercer juízo na direção de pessoas durante a tua vida cristã. Até mesmo se você vê um irmão em pecado, um irmão que de repente comete um erro, não cabe a você julgar. A Bíblia é bem clara lá em Gálatas, diz assim, se eu sou espiritual e vejo alguém falha, eu tenho que conduzir essa pessoa ao Senhor, visando restauração e, logicamente, olhando para mim mesmo, para que eu não venha cair no mesmo erro, no mesmo tipo de delito, porque ninguém é melhor do que ninguém. Procure estudar na Bíblia sobre o Senhor como juiz, pegue uma boa concordância bíblica, pegue todas as referências e medite ali. Eu creio que o Senhor vai trazer muita revelação ao teu coração. Foi muito bom todas as semanas estar com vocês aqui no canal, compartilhando sobre essas doutrinas básicas da nossa fé cristã. Creio que serviu de bênção para você. Deixe aí o seu comentário, inscreva-se no canal, envie para os seus amigos. Se tem perguntas, faça a nossa pergunta e nós teremos prazer em responder. Nas próximas semanas teremos aqui outros assuntos maravilhosos que o Senhor já tem colocado em nosso coração e o nosso desejo é abençoar a igreja, abençoar o corpo de Cristo através do canal, trazendo mensagens de edificação, palavras proféticas e encorajamento a você. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br.